Graça e paz, igreja linda, amada e glorificada do Senhor, amém? Eu quero ler um texto aqui para vocês, em 1 João 4,4. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o Espírito que está em vocês é maior do que o Espírito que está no mundo, amém? Senhor, obrigado, Pai, por estar mais uma vez aqui na Tua presença, Senhor. Obrigado por se fazer presente, Espírito Santo, nesse lugar, nas nossas vidas, nas nossas casas. Vai, Senhor, cobrindo a vida de todos que estão aqui, daqueles que estão vindo, Senhor. Cobre a vida daqueles que estão em casa assistindo por essa transmissão, as suas famílias, Senhor. Te agradecemos, Pai, por tudo que Tu tens feito, todos os livramentos que vimos e os que não vimos. Obrigada, Senhor. Somos gratos, Senhor. Ó Santo Espírito, vem nesse lugar. Vamos louvar e adorar o Teu nome, Senhor.
tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Só tu és, Senhor. Inunda nossas casas, Senhor. Inunda nossas vidas. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Aplauda, Senhor, igreja. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele é o Deus forte, o Deus conselheiro. Ele é o príncipe da paz. E Ele está aqui nesta noite. Feche os seus olhos. Sinta a presença do Senhor Jesus Cristo aqui nesta noite. Aleluia, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma e depressão, ansiedade, medo, sai agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, destrói cadeias. Dissipa as trevas, vem
Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas, declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas, declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Seu nome é cura, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence. Teu nome é cura, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Quero que sua igreja declare pelas ruas, louve ao Senhor. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Será que você pode declarar isso essa noite? Ouve com fé, igreja. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Mais uma vez, declare pelas ruas, declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Seu nome é cura, o teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Teu nome é cura, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Sua igreja como lindo coral. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, teu nome é cura, é poderoso,
destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, destrói cadeias, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Enquanto estamos aqui nesta noite adorando ao Senhor, está desatando todas as ciladas que o inimigo tem preparado para a sua vida. Pode ser que a igreja não esteja muito cheia, mas o Espírito Santo do Senhor está aqui neste lugar, está aqui nesse ambiente. E o inimigo ele tem tentado em todo momento, em todas as circunstâncias, atrapalhar o povo de Deus a adorar o nome dele, a adorar o nome do Senhor Jesus. Mas nesta noite o Senhor ele está quebrando as muralhas, está quebrando todas as setas em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que o nome Jesus há poder. O nome Jesus há poder porque ele está acima de todos os nomes. Quantos creem nisso nesta noite? Então vamos declarar que o nome do Senhor ele é cura. Amém? Teu nome é cura, é poder. O nome dele é vida. Aleluia. Destrói cadeia, dissipa as trevas, vem incendiar. Diga mais uma vez, teu nome é cura, Jesus. Teu nome é cura. Ele é poderoso. Teu nome é destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declaramos essa noite o poderoso nome de Jesus sobre nossa vida, o poderoso nome de Jesus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, o poderoso nome de Jesus agindo agora contra todo o poder do maligno, contra todo espírito das trevas, contra todo espírito de enfermidade, de doença, toda obra de maldições, toda obra das trevas que vem para aprisionar, pôr em cadeias. Nós declaramos hoje que estamos postos em liberdade pelo poder do nome de Jesus. É Ele que desfaz cadeias, destrói todas as muralhas, todos os obstáculos, todo o impedimento. E hoje Ele vem com o seu poderoso nome para libertar as nossas vidas. Hoje fazemos menção do poderoso nome de Jesus. Declaramos o nome de Jesus no meio da igreja. Declaramos o nome de Jesus no meio dos louvores, no meio da adoração, no meio dos cânticos, no meio dos salmos, no meio da voz que se levanta esta noite para adorar e celebrar o nome daquele que vive e reina para sempre. Levantamos nossa voz como igreja e dizemos que não há um outro nome o qual nós nos dobramos, o qual nós nos inclinamos sobre. Diante do nome de Jesus te dobra todo o joelho, toda língua confessa que Ele é Senhor, que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Declaramos essa noite teu nome, Jesus. Jesus, vem esta noite com o teu poder e com a tua glória e nos torna livres mais uma vez em teu nome. Liberta-nos hoje, liberta-nos hoje. Declaramos isso, é o que cremos. Fazemos hoje a nossa declaração de fé daquilo que cremos de acordo com a tua palavra.
porque sabemos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que ousamos pedir ou imaginar, segundo o poder que em nós opera. Ao Senhor a glória, ao Senhor a glória, ao Senhor a glória, ao Senhor a glória. Somente a Ti, Jesus, seja a glória. Te louvamos. Erga bem alto suas mãos, igreja, bem alto. E vamos encerrar dizendo o Teu nome. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Meu Deus. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence. Aplauda forte a Jesus. A Ele a glória. A Ele a glória. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Graça e paz, igreja linda do Senhor. São felizes na casa de Deus. Diga amém. Glória a Jesus. Pode assentar. Glória a Jesus. Bom estarmos juntos para recebermos a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Quero convidar, por favor, você ir comigo no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, verso de número 18. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43, verso 18. Vocês estão comigo? Diga glória a Deus. Amém. A Bíblia diz assim, na versão que eu tenho aqui, ela diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eu estou lendo aqui na versão, a tradução de Almeida, diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Diga comigo, não lembrem das coisas passadas, nem considerem as antigas. Pois bem, essa noite eu quero ministrar exatamente sobre isso, sobre as amarras do passado. Diga comigo, as amarras do passado. Ok, esse é o tema desta noite. Vamos falar sobre as amarras do passado. Estamos ministrando, então, ainda sobre a fé para a cura emocional. Eu quero falar sobre as amarras do passado. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês que é muito importante. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela revela o plano de Deus para as nossas vidas. Você nunca deve olhar a Bíblia e acreditar que o plano de Deus que está aqui descrito é um plano apenas, ouça bem, apenas para o povo de Israel, por exemplo. Não. Você precisa se aproximar da Bíblia e crer que aqui está o plano de Deus para as nossas vidas. Não há só um plano geral na palavra, há também o plano de Deus para nós. Alguém pode dizer glória a Jesus? Porque Deus é um Deus pessoal. Diga assim comigo, Deus é um Deus pessoal. Então significa que no seu plano geral, Deus estabelece o seu plano em nossa vida pessoal. E uma das formas que Ele usa para revelar o seu plano é através da sua própria palavra. Então é aquilo que eu digo, quando você se aproxima da palavra e lê a palavra, você precisa crer que Deus está falando com você através dela. Que Ele está lhe ministrando, que Ele está tentando te alcançar. E quando a Bíblia diz
que nós não devemos lembrar das coisas passadas, eu já disse para vocês que quando a gente lê a Bíblia com carinho, a Bíblia não tem em nenhum momento contradições, como alguns querem fazer a gente acreditar, que há erros na Bíblia que precisam ser arrumados ou consertados. Isso é uma grande mentira. Não há erros na palavra de Deus, porque o autor desta palavra é o próprio Senhor. E quando você lê essa passagem que diz que nós não devemos lembrar das coisas passadas, então significa que Deus, Ele nunca vai ficar te lembrando ou trazendo à sua memória o seu passado. Vou repetir. Deus não vai ficar trazendo à sua memória o seu passado. Por quê? Porque Ele mesmo está dizendo que você deve esquecer o passado. Aqui no original, a ideia é de você abandonar o passado. E isso é muito fácil de entender. Você abandona o passado, porque senão você vai ficar preso em um momento da sua vida em que Deus não quer agir. Deus não quer agir neste ponto aqui da sua vida. Ele diz: abandonem o passado. E ele ainda completa dizendo: e não considerem as coisas antigas. Porque nós ficamos muitas vezes presos ao passado, porque damos muito valor a coisas na nossa vida que já passaram. Isso que quer dizer a palavra: não considereis as antigas. Considerar é você dar grande valor. Diga comigo, considerar é dar grande valor. Então, por favor, aqui é a introdução da mensagem. Quanto mais eu considero coisas que já deixaram de existir na minha vida, mais preso ao passado eu fico. Então, por isso as duas palavras estão no mesmo versículo. Abandonem ou esqueçam o passado e não considerem as antigas, porque uma coisa está associada à outra. Se eu dou muito valor a algo que já não está mais em minha vida, então ela me prende a um tempo lá atrás. E este tempo aqui atrás não é o tempo que Deus quer trabalhar na sua vida. Deus está lhe dizendo hoje que o passado não é o lugar que Ele quer trabalhar na sua vida. Esse não é o lugar que Deus quer trabalhar na sua vida. Não é o passado. Então, ouçam. Deus não vai ficar te lembrando o passado. Diga comigo, Deus não vai ficar me lembrando o passado. Esse não é o papel de Deus, não é o trabalho dele. Eu vou mostrar para vocês aqui na Bíblia. Então, a Bíblia está dizendo: abandonem o passado e desconsiderem as coisas antigas, as coisas velhas, diz o original. Então, se o passado não é o lugar que Deus quer trabalhar, e se eu acho harmonia bíblica em várias passagens da Bíblia, eu vejo Deus falando sobre esquecermos o passado, abandonarmos o passado, deixarmos o passado para trás, então esse não é o lugar que Deus quer trabalhar na nossa vida. Agora, o que é que acontece com algumas pessoas? É o tema dessa noite. Algumas pessoas estão exatamente amarradas, atreladas ao passado. Então, ainda que elas querem mentalmente abandonarem o passado, elas não conseguem, porque elas estão atadas, amarradas ao passado. É como se houvesse uma corda, ainda que invisível, que aprende, que liga a sua vida ao passado. Então, vira e mexe, aquela pessoa está sendo puxada para um tempo da sua vida que já passou, mas que para ela não passou, porque ela ainda está presa aqui. E esse é o grande problema. Você está preso em um lugar que Deus não quer trabalhar. Deus não quer trabalhar nesse lugar. Por isso Deus está trazendo esse tema essa noite. Aqui não é o lugar que Deus quer trabalhar. Ele não quer trabalhar aqui no passado. Porque, como o nome já diz, o passado já passou. Agora,
Por que ainda estamos aqui no passado? Como eu disse, porque estamos atrelados a Ele, amarrados a Ele. Estamos conectados, ligados. E ainda que mentalmente queremos ir adiante, nós estamos o tempo todo sendo puxados para esse mesmo lugar. E eu tive hoje uma experiência interessante com o Senhor. Este versículo, eu anotei ele no meu caderno, já disse para vocês que eu tenho essa experiência de as coisas que Deus me fala, eu escrevo. Eu não tenho o hábito de ficar tentando guardar as coisas na minha memória. Eu não confio na memória. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, todas as coisas que o Senhor me entrega, palavra, textos, versículos, eu escrevo. E veio no meu espírito assim a palavra cura, e logo em seguida veio esse texto, e eu anotei no meu caderno. Eu atrelei esse texto à cura. E quando eu estava hoje meditando na palavra de Deus para a mensagem de hoje à noite, o Senhor não só me recordou desse texto, mas Ele me deu um outro texto e eu ouvi Deus falar comigo. Eu sei que todos vocês aqui têm essas duas experiências. Há momentos que eu escuto Deus falar comigo através da palavra. Eu ouço a voz dele escrita. Vocês entendem isso ou não? Mas há momentos em que a gente tem aquela experiência em que nós ouvimos a voz audível de Deus. E eu ouvi Deus falar comigo. Amém? Alguns dias atrás, deixa eu fazer só um parênteses, isso me marcou muito. Eu vi um podcast. Eu não sei nem se aquele cara era cristão, mas ele era um repórter, e ele sendo entrevistado em um podcast. E ele dizendo assim, rapaz, eu tive uma experiência, alguns dias, ele disse o local, era aqui no mesmo Brasil, uma cidadezinha pequena. Aí ele disse, uma pessoa de igreja, sabe aquelas irmãs mesmo, com aqueles jeitos de igreja, de cabelo enrolado, tal, aquelas roupas compridas. Ele disse, aquele povo mesmo que a gente já identifica que é crente. Ele falou, aquela senhora acordou de manhã e disse para o marido, o prédio vai cair. Ah, marido, como é que o prédio vai cair, mulher? Não, Deus falou comigo que esse prédio vai cair, aí tem que tirar todo mundo dentro do prédio. O prédio vai desabar. Aí, no início, o marido não acreditou muito nela, mas ela disse que Deus havia falado, ela desceu do prédio e tal, e ligou para a defensoria, ligou para o corpo de bombeiros, o pessoal foi lá e tal. E os camaradas, ao examinar o prédio, descobriram que realmente havia um dano estrutural no prédio. Grande. Rapaz, a irmã falou isso de manhã. De tarde o prédio caiu. Desabou todo. Ninguém morreu, porque graças à irmã, todos foram retirados. O repórter, que era esse rapaz que estava lá fazendo todo esse processo, ele olhou, entrevistou essa senhora e disse, como foi isso? Como é esse negócio? Aí ela disse, não, eu acordei e Deus falou comigo. Avise que o prédio vai cair. Eu estava orando e Deus falou comigo. Ele, quem falou com você? Eu disse, Jesus falou comigo. Jesus falou com você, foi. Aí o cara ouvindo assim, poxa, que impressionante. Isso não impressionante foi que depois daquele dia, eu queria ser íntimo de Jesus, igual a essa mulher. Porque eu falei para ela assim, você não pensou que essa voz podia ser da sua cabeça? Ela disse, ô meu filho, a voz de Jesus é completamente diferente do que a voz da nossa cabeça. Alguém pode dizer aleluia? E eu tive essa experiência hoje, irmãos. A voz de Jesus é diferente da voz da nossa cabeça. Daqui a pouco eu vou chegar lá na palavra específica que Deus me deu dentro desse texto aqui. Mas vamos lá. Então, alguns de nós estamos presos a um ponto da nossa vida em que Deus não quer trabalhar, porque Deus não quer trabalhar no passado. Alguém está ouvindo isso ou não? Okay. Mas estamos atrelados, atados. O que nos atrela ao passado? O que nos conecta ao passado? O que nos conecta ao passado é exatamente a memória. Diga comigo, a memória nos conecta ao passado. Guarde isso, é muito importante para a mensagem de hoje. Aqui é uma primeira ideia, eu vou trazer algo a seguinte. O que nos atrela ao passado é a memória. Então, a memória seria essa corda invisível que eu falei.
Porque muitas pessoas ainda estão atreladas ao passado, presas ao passado. É porque essa corda invisível, que eu falei, que amarra, que ata a pessoa ao passado, essa corda invisível é a memória. Ah, pastor, então a gente não vai ter memória? Calma. Não estou dizendo que você não tem que ter memória. Na verdade, algumas pessoas não param para pensar nisso, mas do ponto de vista total do que é a memória, do ponto de vista completo do que é a memória, se a memória não existisse, você deixaria de ser quem você é. Você é quem você é por causa de todas as vivências que você já teve. São as suas memórias que tornaram você essa pessoa que você é. Faz sentido ou não? Ok? Tanto que se você apagasse todas as suas memórias, você não saberia quem você é. E teria que começar a construir novas memórias. E ao construir novas memórias, você não seria aquela pessoa, seria uma outra, uma nova pessoa. Faz sentido ou não? Ok, mas vamos lá. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos esquecer o passado. Porque o que nos atrela ao passado é exatamente uma memória. Diga comigo, uma memória. E ele está dizendo, você deve esquecer o passado. Porque se o que te ata ao passado é uma memória, o que vai te liberar do passado é esse, no bom sentido, esquecimento. Diga comigo, esquecimento. Diga comigo, esquecimento. Agora, como é que podemos aplicar isso na nossa vida prática? Bem, alguém aqui sabe que se Deus não quer trabalhar no seu passado, não significa que Ele não quer trabalhar em lugar nenhum na sua vida. Não é porque Ele não quer trabalhar com aqui, que Ele não quer trabalhar com nenhum lugar da sua vida. Existe um lugar que Deus quer trabalhar na sua vida. Alguém está ouvindo ou não? E eu vou te mostrar em uma outra passagem bíblica maravilhosa. Vocês querem receber? Pronto, então vamos lá. Vai comigo agora em um dos textos assim mais descritivos da obra do Espírito de Deus. Vai comigo em Romanos 8. Romanos 8. Vocês vão ter um bocadinho de paciência aí, que eu vou ler também em uma outra versão que eu busquei. Vai comigo lá em Romanos 8. Romanos 8, a partir do verso número 26. Vai lá comigo. Eu vou ler aqui também uma outra versão, que é a King James, versão atualizada dela. Eu li várias versões dessa passagem, várias. E essa foi a que mais eu fui fisgado por ela trazer uma ideia mais perfeita do sentido. Você está comigo em Romanos 8, 26? Diga amém. Aqui você conseguiu botar na King James, não foi? Então aqui eu vou acompanhar então, junto com vocês aqui, pelo texto também aqui. A Bíblia diz assim, do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. Alguém pode dizer aleluia? Só esse aí já é um bom começo. Ele nos auxilia em nossa fraqueza. Então significa que eu tenho alguém que vai trabalhar exatamente nas áreas da minha vida que não estão fortes, que não estão fortalecidas, que têm uma debilidade. E a Bíblia diz que essa pessoa é o Espírito de Deus. Alguém vai dizer aleluia? Então, mais uma vez, aqui temos o reforço que o Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa, né? Ele nos auxilia em nossa fraqueza. Deixa eu só, é só título de curiosidade, gente, olha aqui para mim, você sabe que eu gosto de trazer curiosidade para vocês assim. A expressão usada aqui no grego, o Espírito nos auxilia, essa palavra que auxilia, ela é uma palavra gigantesca, eu não vou nem dizer para vocês aqui em grego, mas elas são 3 pedaços de
de palavras gregas e que se juntam, né? É uma palavra em 3 partes. E é mais ou menos como alguém que se coloca diante de outra para carregar um peso, para carregar uma estrutura, carregar um fardo, qualquer coisa do tipo. Certo? A ideia mais ou menos do grego é essa. A construção da palavra traz essa. De alguém que se coloca diante de outra para ajudar a outra a carregar aquilo. Quem foi que usou essa palavra aqui no Novo Testamento? Foi a Marta. Quando Marta vai se queixar com Jesus, diz: Jesus, mande a minha irmã me auxiliar, me ajudar com as tarefas. Ela queria alguém que dividisse com ela as coisas que ela estava fazendo. Faz sentido ou não? Que pegasse, você vai carregar uma mesa, você quer alguém que seja do outro lado da mesa para lhe ajudar a carregar. Você não carregar a mesa sozinho, alguém que está na outra ponta lá. Essa é a mesma ideia aqui. Então ele é uma pessoa. Então significa que tem a parte dele, mas tem a nossa. Porque não está dizendo que aqui a palavra auxilia, significa que ele vai nos ajudar, mas não significa que ele vai fazer tudo. Faz sentido para você ou não? É como você vai carregar uma mesa. Alguém vai te ajudar, mas você vai ter que pegar na outra ponta, sim ou não? Ok. Ele auxilia exatamente em nossa o quê? Fraqueza. Se formos aplicar a ideia de Jesus bíblica, a ideia de Jesus, que é uma ideia totalmente bíblica, é que ele declarou assim: o seu espírito está pronto. A sua carne, que é o quê? Fraca. Então, a nossa fraqueza, ela não está no espírito. Está nas outras partes da nossa vida que não é o espírito. Ela vai estar ou na alma ou no corpo, mas nunca no espírito. Porque o espírito está sempre o quê? Pronto. Porque o nosso espírito foi recriado. Aí entra a mensagem que eu estou ministrando aos domingos sobre a nossa filiação. Porque não sabemos como orar. Orar pelo quê, se está dentro desse princípio aqui? Nós não sabemos orar para recebermos de fato a ajuda ou a correção dessa fraqueza. Nós não sabemos. A gente sabe pedir muita coisa a Deus, mas corrigir as coisas que estão erradas dentro da gente, a gente não sabe orar perfeitamente, não. Aí a Bíblia diz: no entanto, o próprio Espírito intercede por nós. Novamente, é um auxiliador, um ajudador. Ele intercede por nós com gemidos o quê? Impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Alguém pode dizer aleluia? Aqui você já começou a perceber porque é uma dificuldade em a gente receber o auxílio da nossa fraqueza. Porque normalmente queremos expressar isso em palavras, e o Espírito consegue expressar isso sem palavras. Quem pode dizer aleluia? Vamos continuar. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos. Como é que Deus te chama? Como é que Deus te chama? Mas lá na frente ele disse que você tinha fraqueza, que nós temos fraqueza. Vocês entendem que nós somos muito gospel? Nós acreditamos que a nossa fraqueza nos impede de ser santos. O próprio texto diz que ele ajuda a mim e a você na fraqueza, mas ainda assim ele nos chama de santos. Tem pouco crente hoje aqui, viu? Ainda que temos fraquezas, ele nos chama de santos. Porque Deus não nos chama pelaquilo que aparentamos, ele nos chama pelaquilo que ele nos fez em Cristo. Porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade o quê? De Deus. Então, se tem alguém que sempre vai orar de acordo com a vontade de Deus, é o Espírito. Amém? Agora vamos lá. Vamos fazer as conexões. O passado é o lugar que Deus quer trabalhar na sua vida? Ele quer trabalhar aqui? Não, não é aqui que ele quer trabalhar. O passado não é o lugar que Deus quer trabalhar na sua vida. Ouça o que eu estou dizendo. Que o passado não é o lugar que Deus quer trabalhar com a sua vida.
Mas por que algumas pessoas ainda estão presas ao passado? Porque elas estão atadas, amarradas, atreladas ao passado. Qual é a corda, qual é a amarra que prende as pessoas ao passado? Diga comigo, a memória. Então, a corda invisível da memória ata as pessoas ao passado. E, normalmente, as pessoas estão atreladas ao passado, porque, como eu disse, elas consideram, dão muito valor a coisas que já passaram na vida dela, que nem existem mais, mas elas estão tão apegadas, se aferram tanto a isso, se abraçam a isso de tal forma que elas ficam presas aqui. Mas olha o que a Bíblia diz. Que existe alguém que consegue sondar os corações. Senhor, tu me sondas e me conheces. Salmo 139, lembra? Vocês entendem que sonda é usado em lugares profundos? Sonda é usado para alcançar lugares o quê? E que normalmente você não consegue chegar com os olhos. Sim ou não? Porque não é aparente. Faz sentido ou não? Olhe para mim. Existem coisas na sua vida que você está tentando resolver que você sozinho não resolve, porque não é aparente. Você vê os resultados, as consequências, mas nunca pôde trabalhar com a causa, porque a causa não é aparente. Ela é invisível aos seus olhos. Faz sentido ou não? Ok. Aqui, corações, dentro desse contexto aqui, ele não está falando do espírito do homem. Porque, lembre-se, o texto está falando das nossas o quê? Fraquezas. Das nossas o quê? Fraquezas. Então, esse coração aqui não está falando do espírito do homem, mas da alma do homem. Está falando de quê? Da alma do homem. Lembre-se, a palavra coração na Bíblia, ela se intercambia. Ora ela vai falar do espírito, ela vai falar da alma. Mas sempre ela está falando do ser imaterial do homem. Quase nunca a palavra coração aparece na Bíblia como a bomba de sangue. Ok? Coração na Bíblia sempre vai estar falando do interior do homem. Ora espírito, ora a alma. Está fazendo sentido para você até aqui? Diga amém. Ok. A Bíblia diz então que Deus, o espírito dele, a pessoa dele, consegue sondar os corações. Perceba que está no plural. Então não está falando do coração do espírito. Diz que ele conhece qual é a intenção do espírito. Deus conhece a intenção do espírito. Então ele sabe o que o espírito quer fazer ali. Agora vamos lá. Se ele vai sondar, então não é um lugar aparente. É um lugar mais profundo. O que é aparente na nossa vida? Bem, o que é aparente na nossa vida é tudo aquilo que é consciente. Tudo que é consciente na sua vida é aparente. Tudo. Então você tem consciência que você precisa, sei lá, aprender inglês para poder ser promovido no seu trabalho. Aquela promoção só vai sair se você tiver um curso de inglês. Então você está consciente disso. Então isso é aparente. Está claro para você? De repente você está consciente que já você tem faltado muito suas aulas de piano e por isso não está desenvolvendo seu instrumento. Você está consciente disso. Está consciente de que a falta de resultado que você está tendo na sua aula de piano é pelas faltas que você está tendo. Ok? Mas existem atitudes e comportamentos que temos que elas não estão claras para nós. Por que estamos agindo dessa forma? Por que estamos falando dessa forma? Por que estamos fazendo dessa forma? E essas coisas não estão no nível do consciente, mas a nível do subconsciente. E aí deixa eu abrir um pouco o que eu penso sobre isso. Alguns estudiosos que eu pesquisei, a minoria, tenta dividir a mente do homem em consciente, subconsciente e inconsciente. Mas eu acho isso um grande erro. E esse meu pensamento é da maioria dos estudiosos que se debruçam sobre isso. Porque consciente é aquilo que você tem ciência, que você sabe. Diga comigo, consciência é aquilo que eu sei. É o que você sabe, aparente, você sabe sobre aquilo. A palavra subconsciente é que está abaixo do seu consciente. Você não tem ciência daquilo.
ou inconsciente, a palavra inconsciente significa aquilo que está distante do consciente. É a mesma ideia. Então, subconsciente e inconsciente é o mesmo lugar. São todos os lugares abaixo da sua consciência. E aí, eu lhe pergunto, para onde vão as nossas memórias mais profundas? Elas não ficam no nosso consciente. Elas vão para o nosso subconsciente. E escute, você é dono das suas memórias mais profundas, mas algumas delas nem você tem acesso. Vou repetir. Você é dono das memórias mais profundas da sua vida, mas algumas dessas memórias mais profundas você não tem acesso. Estão tão enterradas lá dentro, no porão da sua alma, que nem você tem acesso. É por isso que elas são inconscientes ou subconscientes. Elas estão lá, mas nem você está ciente de que elas ainda estão lá, mas elas estão refletindo na sua vida presente. Certos comportamentos seus, certas atitudes suas, são reflexos dessas memórias que estão guardadas no seu subconsciente. Conseguiu entender até aqui? Só que existe uma pessoa, um amigo maravilhoso, que ele consegue ter acesso, ele consegue sondar essas memórias. Essa pessoa é o Espírito Santo. Essa pessoa é o Espírito Santo. Essa pessoa é o Espírito Santo. E ele está aqui essa noite. Ele tem acesso às memórias mais profundas na nossa vida. Ah, pastor, o senhor acabou de dizer que Deus não quer trabalhar em nosso passado. Então, como é que ele vai acessar a nossa memória? Quem disse a você que ele vai acessar a sua memória para te manter no passado? O passado não é o lugar que ele quer trabalhar na sua vida. Ele quer acessar as suas memórias mais profundas para que você hoje possa gritar: finalmente eu estou livre, e avance. Porque o passado não é o lugar que Deus quer trabalhar. Faz sentido ou não? Ele diz: não lembre das coisas passadas. Não considere, não dê valor às coisas antigas. Mas damos... Aí, irmãos, vocês estão me acompanhando mesmo, amém? Posso continuar falando, sim ou não? Vamos fazer alguns... Irmãos, vocês sabem que essa palavra aqui é melhor do que qualquer livro de psicologia, qualquer sessão de coach. Você sabe que isso aqui é melhor do que qualquer terapia. Você sabe disso, né? Que aqui tem tudo, irmãos. Eu sou um cara curioso, eu estudo muita coisa, sério. Sem vaidade. Mas eu gosto de estudar, eu amo estudar. Na verdade, para mim, o que para algumas pessoas amam comer, eu amo estudar. Eu amo estudar. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não houve nada que eu já estudei nessa vida, fora da Bíblia, que eu não encontrei depois na Bíblia. Nada. Irmãos, as pessoas mais bem-sucedidas que eu já conheci, fora do Evangelho, eles aplicavam princípios da palavra para serem bem-sucedidos, mesmo sem saber. Então, deixa eu lá. Deus quer trabalhar. É no passado que Deus quer atuar na sua vida? É no seu passado que Deus quer atuar? Não. Não é. Não é no seu passado que Deus quer atuar. Ele manda você deixar. Ele manda você abandonar o passado e seguir. Só que ele sabe que algumas pessoas não conseguem seguir porque elas estão atadas, amarradas ao passado. Essa corda que amarra você ao passado é uma o quê? Uma memória, uma corda invisível, a memória. Você já entendeu que a memória mais profunda, ela não está no consciente, ela está no Por isso ele tem que sondar, ele tem que ir lá. Não está no aparente, o olho não pode ver, tem que ir lá. Você é dono dessa memória, mas algumas delas você nem tem acesso, mas ele tem, e ele é nosso amigo. Ele nos auxilia, nos ajuda em nossa fraqueza. Alguém pode dizer aleluia? Agora, basicamente, como se forma uma memória profunda? Ok, veja bem. Você está dentro de um ônibus, certo? Aí você, ou no metrô, você está vendo o povo conversar. De repente a gente se interessa pela história que a pessoa está contando.
Eu já vi gente dizer, eu gostei tanto da história que a pessoa que estava contando, que eu disse, meu Deus, meu ponto já vai chegar, eu não vou ver o final da história. Digamos que enquanto a pessoa está contando a história dela ali, ela diz assim, por exemplo, um exemplo bobo. Ah, menina, aí eu liguei para fulano, sabe como era o número dele? Sei lá, o número dele era 9999-2424. Foi mesmo. Naquele pequeno instante ali, você gravou o número, 9999-2424. Pronto. Só que se algumas horas depois, ou no outro dia, eu lhe perguntar qual foi o número que o cara falou para você quando contava a história, não é mais não. Por que você não lembra? Porque você não deu importância, não deu valor àquilo. Então, seu cérebro entendeu que ali deveria ser descartado. Ok, estão ouvindo ou não? Aí descarta. Quando você passa por algo traumático, quando você passa por uma experiência de dor, quando você passa por uma experiência ruim, você dá muito valor àquilo. Eu costumo dizer que nós filmamos as coisas boas. As coisas boas a gente passa correndo assim, mas coisa ruim a gente fotografa e fica visitando. E visita. A fotografia é estática, sim ou não? Eu posso revisitá-la ali, ó. E o que acontece? Quando eu dou valor àquilo, aquilo se torna uma memória de longo prazo. Ela vai durar para sempre dentro de mim. Eu que transformei uma memória em uma memória de longo prazo, ao dar valor àquilo, eu dei muita importância. Menino, você não sabe o que é que fulano disse para mim? O que foi? Fulano disse para mim que preferia ver o diabo do que eu pintado na frente dele. Aquilo me machucou tanto. Aí a pessoa volta e diz assim, gente, eu lembro a roupa que fulano estava, o perfume que ele estava, o dia que estava chovendo, não estava. Eu dei tanta importância que eu lembro e eu revisito aquele. Vocês entenderam ou não? Quem deu poder daquilo virar uma memória profunda a longo prazo fui eu. E olha o que a palavra de Deus diz. Não lembre uma coisa passada, não considere uma coisa passada, ou uma coisa antiga. Eu, por ter dado tanta consideração, tanta importância àquilo, fui eu que transformei ela em uma memória de longo prazo. Fui eu. E agora aquela memória o quê? Me persegue. Está fazendo sentido para você ou não? E tem umas tão profundas, que nem eu me lembro mais que elas estão ali. Mas elas o quê? Estão afetando a minha vida hoje. É por isso que Deus quer trabalhar no nosso passado para não afetar o nosso hoje. Tá fraco, gente. Deus está trabalhando em nosso passado para não... Melhor, Deus está querendo permitir que acessar essas memórias para que elas não afetem o nosso presente e, consecutivamente, o nosso futuro. Não é no passado que Deus quer trabalhar, mas Ele pode visitar as nossas memórias. E o Espírito pode. Irmão, e ouça o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é quando o Espírito está intercedendo por você, quando o Espírito está agindo em você, é que Ele pode sondar o seu coração. Então, vamos lá então. Deus está falando com você até aqui, diga amém. Para Deus trabalhar na minha vida, a primeira coisa que eu preciso fazer é reconhecer que o passado não é o lugar que Deus quer trabalhar. Enquanto eu ficar preso aqui no passado, Ele não pode operar o que Ele deseja na minha vida. Faz sentido ou não? Meu irmão, todos os milagres, as graças, o favor, a bênção, meu irmão, o que você quiser de Deus, não acontecerá enquanto você for prisioneiro do passado. O passado não é o lugar que Deus quer trabalhar na sua vida. Deu para entender ou não? É mais ou menos assim, é uma ilustração. Você nunca será o Paulo, no bom sentido, enquanto você estiver atrelado ao Saulo, que era o perseguidor da igreja. Faz sentido ou não? Para se tornar o Paulo, o apóstolo, você tem que desatrelar ao Saulo, que era fiel cumpridor da lei, judaizante. Você entende isso ou não? Esse aqui precisa ser deixado para que esse nasça, esse plano exista. Você precisa abandonar coisas aqui atrás. Amém?
Então diga assim comigo. Número 1. Diga assim, número 1. Eu preciso entender que Deus não trabalha no passado. Deus não trabalha no passado. Trabalha. Passado. Então, enquanto você ficar preso ao passado, Deus não pode fazer o que Ele deseja na sua vida. Pode. Você está preso. Preso. Que é o passado. Porque está considerando as coisas antigas, está dando valor, então essas memórias suas estão te prendendo a um lugar aqui atrás. Ok? Segunda coisa que você precisa entender hoje. Suas memórias profundas podem ser acessadas pelo Espírito de Deus. Amém? O Espírito de Deus pode acessar as suas memórias profundas, porque elas são as cordas que atrelam você ao que? Ao seu passado. Então ele precisa ir lá trabalhar nessas memórias, ele precisa acessar essas memórias. Isso vai acontecer enquanto você está orando na intercessão do Espírito. E lembre-se, irmãos, deixa eu te falar uma coisa sobre essa ação. Deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa hoje pedir ao Espírito Santo para fazer isso na sua vida. Porque, escute, ele não está dizendo que é você que vai orar pela sua fraqueza. A Bíblia diz que é ele. Você não vai orar pela fraqueza, você vai orar pela força, você vai pedir o auxílio do Espírito Santo. Você vai pedir a ajuda dele. Irmão, novamente, é o paráclito, é o auxiliar, o ajudador, é quem pega do outro lado da mesa. Você vai dizer, eu não consigo carregar essa mesa sozinho, o Espírito de Deus me ajude a carregar essa mesa. Aí ele vai para o outro lado da mesa e carrega. Faz sentido ou não essa ilustração? Ele vai lhe ajudar, ele vai lhe auxiliar. Irmãos, nós precisamos do Espírito. Irmãos, nós não podemos sair daqui essa noite sem esse entendimento. Eu não saio de um problema do meu passado sem a ajuda do Espírito Santo. Eu não consigo. Porque ele vai ter que... Eu sozinho não acesso essas memórias. Eu preciso dele. Faz sentido para você ou não? E mais ainda, não só acessar, ele quer curar essas memórias, que é o tema geral das nossas mensagens. Estamos ministrando sobre cura emocional. A cura emocional passa pela cura das memórias. Faz sentido ou não? A cura emocional passa pela cura de quê? Das memórias. Deus está falando com você até aqui, diga amém. Ok. Deixa eu te mostrar algo aqui. Volta lá, por favor, para o texto de Romanos. Na versão King James. Deus está falando com você até aqui, diga amém. Você está sendo abençoado com essas mensagens nas quartas-feiras? Diga aleluia. Olhei. Ok, então vou ler novamente para eu dar continuidade. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia, ele é que nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de quê? Palavras. Aquele choro lá guardado de anos, sabe aquela dor? Não é palavra, é um gemido, é uma dor, é uma ferida. Vocês estão ouvindo? O Espírito vai expressar. Alguém pode dizer aleluia? Continua. E aquele que sou dos corações conhece perfeitamente qual a intenção do Espírito. Qual a intenção dele? A vontade de Deus. Sempre a intenção do Espírito é fazer a vontade de Deus. Deus não quer que você fique preso ao passado, não é a vontade de Deus para a sua vida. Não é a vontade de Deus que você seja escravo de nada, nem do seu passado. Pare com isso. Jesus não lhe salvou, melhor. Jesus não ressuscitou dentre os mortos para levantar um bando de vítimas. Porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade do quê? Ok, então a intenção do Espírito é te levar para dentro da vontade de quem? E a vontade de Deus sempre é o quê? Uau! Continua. Meu Deus, olha esse texto. Estamos certos, convicção, certeza, fé é para a cura emocional. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que amam, dos que foram chamados conforme seu quê? Meu Deus. Segura aí.
Como eu disse para vocês, algumas traduções em português perdem a força. Não é pelo erro de tradução, mas pelo erro de colocação das palavras. Existe uma colocação melhor do que outras. Por isso que a gente tem tantas versões de Bíblia, isso nos auxilia bastante. Não é que há um erro na Bíblia, é que existem traduções melhores do que outras naquele quesito. E olha o que esse texto diz. Em algumas versões desse texto diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É um sentido curto, não dá compreensão. Porque escute, nem todas as coisas que aconteceram na sua vida foram boas. Sim ou não? Na verdade, se você for muito sincero, há coisas que sequenciadas cooperaram mais para o seu mal do que para o seu bem. Já houveram... Quem aqui já brincou? Eu já brinquei muito, meninos. Quem já brincou de empilhar dominó para depois você dar um pitoque e derrubar todos eles? Ok. Quantas vezes na sua vida você percebeu isso? Que bastou um toque no primeiro dominó e os outros foi caindo assim, você viu sua vida, muita coisa assim, uma sucessão de coisas ruins acontecendo. Então, se você pega esse texto de forma rápida assim, então tudo que acontece na minha vida é bom. Não. Escute, não é essa a ideia. Na verdade, existem coisas que de forma sucessiva nos causaram mal, nos causaram dor, sim ou não? Por isso temos memórias. Agora, o que o texto está dizendo realmente é isso aqui. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas. As coisas já aconteceram. Sim ou não? Inclusive coisas ruins, sim ou não? Mas eu tenho um Deus que age. E, meu irmão, guarde essa frase que eu recebi essa semana. Deus não é o criador de todas as coisas que aconteceram na sua vida, mas Ele é Senhor de tudo. As coisas já aconteceram, e algumas não foi Ele que criou. Aconteceram porque nós estamos o quê? Aqui no mundo. Mas a Bíblia está dizendo, Deus age em todas as coisas. Então, coisas ruins que me aconteceram não precisam ser ruins para sempre. Deus pode agir nessas coisas. Meu Deus, essa é a mensagem. Ele pode agir. Volta lá, volta lá. Meu Deus. Olha que tremendo. Eu disse para você, meu irmão, a vida no Espírito é a vida mais emocionante que existe. Porque é o Deus que sabe nos surpreender, sabe abençoar a nossa vida, fazer coisas extraordinárias. Uma vida no Espírito é emocionante, não é uma vida chata. O que a Bíblia está dizendo? Estamos certos que Deus age em todas as coisas com o fim, com a finalidade de beneficiar todos que o amam. O fim é benefício. O fim é para o meu bem. Ouçam, o meu bem não é a coisa ruim que me aconteceu. O meu bem é o que Deus vai fazer com aquilo ruim que aconteceu na minha vida. Quando Deus agir naquilo ruim, vai vir um bem para mim. Alguém vai dizer aleluia? Então escute, irmãos. Só Deus consegue pegar uma coisa ruim que me aconteceu, agir sobre ela, e aquilo vai se tornar um benefício para a minha vida. Só Deus consegue fazer isso. Ele é especialista em recicladores, tristezas, falhas, decepções. Ele é perfeito nisso. Amém? E sabe o que é o melhor? A Bíblia diz que Ele faz para nos beneficiar. O beneficiar não é Ele, somos nós. Somos nós que precisamos disso. Alguém pode dizer aleluia? Então escute. Alguém está ouvindo ou não? Deus quer agir nessa área da sua vida, desse algo ruim que lhe aconteceu. Alguém está ouvindo ou não? Essa área de dor, de tristeza, de falha, de fracasso, que cria uma memória, e que essa memória está lá enraizada, e muita coisa que você faz hoje é baseada nessa coisa ruim que lhe aconteceu. Mas eu tenho boas notícias.
O Espírito está agora mesmo intercedendo por você. O Espírito agora mesmo está agindo em seu favor. Por quê? Porque hoje estamos aqui essa noite dizendo, Espírito Santo, nós precisamos da sua ajuda. Sem o Senhor não é possível. Eu quero sair daqui livre. Porque o passado não é o lugar que o Senhor quer agir na minha vida. Mas o Senhor pode ir lá. Vocês entendem? Vocês entendem que, no bom sentido, a visitação do Espírito no passado não é uma viagem no tempo. É só uma viagem ao meu subconsciente. Basta ele ir. Entende? O passado não é o lugar que Deus quer agir. Ele não vai lá no meu passado. Ele não vai ficar... Irmãos, escute, toda voz que se levanta para falar do seu passado, essa é a voz do acusador, é o diabo que lança seu passado em rosto. Não Deus. Ele não é o acusador. Vocês estão ouvindo ou não? O que Deus quer fazer é agir na sua vida agora. E agora, nesse estado, nesse instante, nesse momento, o Espírito de Deus está sondando, indo lá na sua memória. Não é a viagem no tempo, ele quer ir à sua memória, ir lá no seu subconsciente, no lugar que... Irmãos, só o Espírito pode acessar lugares da nossa vida que ninguém acessa. Amém? Vou dar um exemplo bobo. Às vezes você tem medo de rã e não sabe nem que você tem medo de rã. Eu tenho medo de rã, quando eu vejo uma rã, eu corro, eu tenho medo de ficar apavorado, dá sudorese, meu coração acelera, eu não consigo ver. A rã pode ser pequena. Aí você não sabe de onde veio o medo de rã. Um exemplo. Aí de repente o Espírito Santo está ali, você está ali orando, o Espírito Santo te lembra que um dia você pequeno ficou trancado dentro de um banheiro, de uma casa que alugaram, você ficou trancado e tinha um monte de rã dentro do banheiro. E você ficou trancado lá e as rãs pulando para cima de você era criança, ficou apavorado, gritando. Mas era muito pequeno, o tempo passou, você cresceu. Aquilo ali, aparentemente, ficou para lá. Mas aquele dia te criou um trauma, te criou uma imagem, uma memória. Então, toda vez que você vê uma rã, você lembra do dia em que você, criança, ficou desprotegida e parecia as rãs serem tão ameaçadoras a você. Faz sentido ou não? Quanta coisa você não está fazendo hoje na sua vida adulta, que é por causa de uma memória aqui atrás. Deus está preocupado com o seu passado? Não, Deus está preocupado com o plano. Porque se você ficar preso aqui, Ele não consegue dar seguimento ao plano. Faz sentido para você ou não? Vou repetir. Meu irmão, eu estou sendo muito, mas muito cuidadoso com as minhas palavras, porque eu orei muito, eu disse, Espírito Santo, me ajuda. Eu sabia que essa mensagem não seria uma mensagem fácil. Ela teria muitos pontos, mas eu disse, Espírito Santo, me ajuda a falar o que o Senhor deseja. Se você ficar preso ao passado, e a corda que te prende ao passado são as suas o quê? Memórias. Ele não pode dar seguimento ao... Porque ninguém aqui é tolo e faz plano para o passado. Eu pego um caderno e digo, vou planejar meu 2017. Você faz isso? Tá bom. Se você, ser humaninho, né? Ser humaninho, não planeja o passado, por que o plano de Deus ia ser respeito ao para trás? O plano dele com respeito ao quê? Para frente. Eu é que sei que planos tenho a vosso respeito. São planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro desejável em sua própria terra, diz o Senhor. O plano é para frente, mas se você está preso ao passado, ele não pode dar continuidade ao quê? Ao plano. É por isso que Deus quer agir hoje, nas suas memórias mais profundas. Alguém está ouvindo ou não? Mas volto a dizer, por que elas ficaram tão profundas? Por que ficaram tão guardadas? Porque eu dei muito valor. Eu dei muito valor às coisas antigas, passadas. Eu não quis abandonar o velho, abandonar o passado, estou preso lá. Mas Deus quer fazer algo na minha vida. Amém? Alguém pode dizer aleluia? Ok. Irmãos, Deus está agindo em nosso favor esta noite, para a glória do seu nome. Você concorda comigo? Diga amém. Glória a Jesus. Ok, para fechar, vai comigo em Jeremias capítulo 31. E aqui nós vamos orar juntos. Jeremias 31. Eu vou ler na minha versão mesmo aqui.
Jeremias 31, 15. Você está comigo? Diga amém. Jeremias 31, 15 diz: assim diz o Senhor, ouve-se um clamor, em algumas versões diz uma voz, em Ramá, angústia profunda, pranto amargo. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Mas agora, porém, diz o Senhor, não chore mais, pois eu a recompensarei por seu choro, diz o Senhor. Seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua terra. Alguém pode dizer glória a Deus? Irmãos, lembra que eu falei que eu tive a experiência com o Senhor? Deus me deu essas passagens e foi me dando essa mensagem. Mas teve um momento que eu estava com os olhos fechados e ouvi a voz de Deus. E Deus me levou para esse texto. E ainda fiquei assim, eu disse, meu Deus, esse texto parece que não tem nada a ver com o que eu estava preparando. E aí eu vi o Senhor me dizer. O Senhor me disse que Raquel aqui, ela é, dentro do texto bíblico, ela é imagem de todas as mães que estavam chorando pelos filhos que estavam sendo levados para a Babilônia. Então Raquel aqui, vocês lembram na Bíblia que Raquel é a mãe de José, uma das esposas de Jacó. A Raquel, ela aqui representa todas as mães de Israel, quando o reino do norte foi levado para a Babilônia. Então, ela representa as mães que estavam chorando pelos filhos sendo levados para um país estrangeiro. Só que, na hora que eu li o texto, eu fiquei lendo e disse, mas o que isso tem a ver? Aí Deus me mostrou isso aqui. A Bíblia diz, assim diz o Senhor, ouve-se uma voz ou um clamor em Ramá, angústia profunda, pranto amargo. Raquel chorando por seus filhos. Aí Deus me disse, antes de declarar o choro e o lamento, que são duas expressões diferentes ali no original, a Bíblia fala em hebraico choro e a Bíblia fala em hebraico lamento. Só que antes do choro e do lamento, a palavra que vem antes é voz. É o quê? Voz. Na hora o Espírito me disse assim, a corda que prende as pessoas ao passado são as memórias. Mas ele diz, o que reforça exatamente essas cordas, impedem dessas cordas serem desatadas, são exatamente as palavras das pessoas. Eu disse, meu Deus, vou repetir. São as memórias, as cordas invisíveis que prendem as pessoas ao seu passado. Mas essas cordas não são impossíveis de serem desatadas, desamarradas. Deus me diz que elas continuam atadas e amarradas. É como você vai fazendo cada dia mais nós. Você vai dando mais nós naquelas cordas, vai ficando mais atado pelas suas palavras. Aí Deus me diz, há pessoas que todo o tempo falam do seu passado. E quanto mais você fala do seu passado, mais força você dá a ele, mais força você dá a essas memórias. O texto é tão forte que a Bíblia diz que enquanto Raquel estava falando, chorando, e o último ponto, cantando uma canção de lamento, que esse é o original, ouviu-se em Ramá. Onde que Ramá era uma cidade que ficava a oeste? Alguns quilômetros. Que foi o lugar de onde todos os deportados saíram a partir de Ramá. Por isso que o choro partiu de lá, de Ramá. Então diz assim, Raquel, primeiro ouviu-se a voz dela em Ramá, depois ouviu o choro e depois ouviu o cântico de lamento dela. Por quê? Porque na cabeça dela os filhos já não o quê? Existiam. Não era uma verdade. Mas você não vive pela verdade. Você vive pelaquilo que você crê que é verdade. Às vezes você acredita numa mentira. Às vezes tem gente aqui que acredita que veio para esse mundo para sofrer.
Tem gente aqui que acredita que tudo que faz dá errado. Tem gente aqui que acredita que sua vida nunca mais será maravilhosa, por causa de algo que aconteceu lá atrás. Há pessoas aqui que acreditam que nunca mais serão felizes, porque foram abandonados, deixados. E aí vai ter pessoas que não acreditam em recomeço, porque parece que a vida é um eterno, vale a pena ver de novo, é um repeteco. Mas isso não é uma verdade, é uma mentira do diabo. E se é uma mentira que lhe prende, então só uma verdade para te libertar. E hoje eu estou pregando a verdade da palavra. Olha o que o texto diz, que enquanto Raquel, a sua voz era ouvida, seu choro e seu cântico de lamento, ela não queria ser consolada. Qual é o trabalho do Espírito Santo? Jeremias 31, a parte B do verso 13 diz: transformarei seu pranto em alegria, e eu os consolarei, e lhes darei exultação em lugar de tristeza. Alguém pode dizer aleluia? Ele está dizendo exatamente o inverso, ele diz: eu vou consolar vocês. Eu vou transformar seu pranto em alegria, darei exultação em lugar de tristeza. É uma mudança, irmão, isso aqui eu vejo a cruz. Foi na cruz que isso aconteceu, a troca. Mas eu vou consolar, mas a Bíblia diz, Raquel não queria ser o quê? E é triste que talvez existam pessoas aqui que estão tanto tempo nessa dor que você rejeita a cura. Você não é curado porque a cura não existe. Você não é curado porque você está rejeitando a cura. Você não quer ser consolado. Você não quer que o Espírito Santo pegue você no braço, coloque você no colo no bom sentido e comece a expressar os gemidos da sua alma e botar para fora toda essa dor e você não carregar mais essa dor nunca mais na sua vida. Pare de ficar falando do seu passado. Resolva esse passado de uma vez por todas, porque quanto mais você fala do passado, mais atrelado você fica a ele. Você está dando nós ao passado. Por quê? Porque suas palavras se tornam imagens dentro de você. Já que estamos pregando sobre fé para a cura emocional, sim ou não? Para ser curado você precisa de fé? Então vamos lá. Rapidamente. A essência é a palavra. Como é que eu pego a palavra que é a essência? A essência é que cria as coisas. Toda essência é o primórdio, é o início das coisas. Como é que eu pego a palavra para criar coisas? Eu falo. Eu falo aquilo que eu creio. Então eu uso a essência que é a palavra. Amém? Porque quando eu falo, minhas palavras, elas criam imagens. Estão ouvindo ou não? O que você fala, você cria imagem. Foi o que Jesus disse? Jesus disse, se você olhar para o monte e falar com ele, e disser para ele, levanta-te e lança-te no mar. Levantar e lançar no mar foi a imagem que você criou. O monte não estava voando, nem caindo no mar. O monte ainda estava ali de pé. Foi a imagem que você criou. Você criou uma imagem dele levantando e indo para o mar. Ele está aqui agora, mas amanhã ele não vai estar mais. Nem depois de amanhã, nem depois. Não importa, ele não vai estar mais aqui. Porque eu estou dizendo a ele para sair. Quando eu falo, eu creio mesmo. Mas quando você começa a falar do seu passado, de que você não é amado, que ninguém gosta de você, que você foi abandonado, você está criando mais imagens, mais imagens. A imagem está se tornando aquilo que você vai viver. Agora escute. Quando eu falo essência, quando eu crio uma imagem, eu crio a substância da fé. A fé é essa substância que a palavra precisa para acontecer. Aí a Bíblia diz em Hebreus que a fé é a substância das coisas que esperam. Coisa, é isso aqui é uma coisa, sabia disso? Isso aqui não é palavra, isso aqui é uma coisa. Sim ou não? Eu não posso pegar na palavra, mas eu posso pegar numa coisa. A Bíblia não diz que eu espero pela palavra. Eu espero por uma o quê? Uma coisa, então significa que aquilo que eu falo, eu crio uma imagem. E depois daquilo que eu falei, que eu crio uma imagem, se eu não duvido, eu recebo a coisa esperada. Quem vai dizer glória a Deus? Eu recebo a coisa esperada. O que você está esperando? Você está esperando o que você está falando. Quanto mais você fala de tristeza, mais triste você fica. Quanto mais você fala de abatimento, mais abatido você fica. Quanto mais de derrota você fala, mais derrotado você fica. Você recebe aquilo que fala. Foi o que o Espírito me disse. Diga ao meu povo que
As memórias são as cordas invisíveis do passado, mas são suas palavras que estão os atando, amarrando a isso. Suas palavras. Alguém recebe isso? Para fechar. O Espírito Santo, ele sonda os corações. O coração aqui está falando de quê? Da alma, da mente. E do lugar mais profundo da mente é o subconsciente. Não existe um lugar mais profundo na sua mente do que seu subconsciente. Suas memórias profundas estão lá. Alguém está ouvindo ou não? Agora olha a diferença. Se ao invés de hoje em diante, eu começar a orar e pedir ajuda do Espírito, lembre-se, eu não vou orar pela minha fraqueza, eu vou orar pela minha força. Minha força é o Espírito, eu vou orar por Ele. Vou pedir ajuda dEle na minha fraqueza. E Ele vai expressar coisas da minha alma que eu não consigo expressar com palavras. Ele vai expressar, Ele vai botar para fora. Amém? Agora escute. O que vai acontecer na minha vida se a partir do dia que eu começar a orar pela ação do Espírito na minha vida, eu reconhecer que Ele é uma pessoa real, eu preciso dEle, Ele está ali para me ajudar, Ele veio para pegar do outro lado da mesa, eu começar todos os dias a confessar a palavra? Escute. Para onde você acha que vai a palavra que você dá valor? O seu subconsciente. Então, ao invés de ter uma memória de dor lá no seu subconsciente, você vai ter a imagem da palavra. É por isso que tem vidas que são transformadas e outras não, irmão. Há pessoas que entendem isso. Comece todo dia, ao invés de quando você pensar, vier um pensamento assim, poxa, ninguém gosta de você. Eu sou amado por meu Pai, desfruto de sua graça, em Cristo fui feito sua justiça, e a sua bênção está sempre comigo. Onde eu ando, a bênção está comigo. Onde eu vou? Meu irmão, aí todo dia eu estou confessando isso, o que você acha que vai acontecer? Eu começo a pôr uma memória no meu... Irmão, chega uma hora que de tanto eu repetir, eu e a palavra nos tornamos um. Esse que é o subconsciente. O subconsciente é aquilo que você guarda para sempre. Eu não vou esquecer igual o telefone que eu ouvi da conversa, vai ficar gravado para mim para sempre. É a palavra sendo inculcada dentro de mim até entrar no meu subconsciente. Irmãos, eu ainda vou pregar mais sobre o subconsciente, mas pense no subconsciente como se fosse um gravador, e tudo que você fala para ele, ele grava, e depois ele repete o que você botou. Fale de tristeza, fale de dor, fale de amargura, vai ficar lá. Agora começa a falar da palavra. Alguém está ouvindo isso ou não? Irmão, por favor, volta lá em Jeremias 31, por favor. Você acha que o seu pastor está viajando? Vai, volta lá, Jeremias 31, por favor. Jeremias 31, volta lá. Verso 16. Raquel primeiro tinha uma fala de dor, sim ou não? Raquel primeiro tinha choro, sim ou não? Canção de lamento. Olha o que aqui diz o verso 16. Agora, Deus não trabalha no passado, Deus trabalha no agora. Deus é o Deus do agora, é o Deus da fé. A fé é o agora. Ele diz, agora, porém, assim diz o Senhor, que eu vou falar a palavra. Assim diz o Senhor, não chore mais, meu Deus. Pois eu a recompensarei por seu choro, diz o Senhor. Seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro. O que é que eu vou repetir a palavra? Raquel, pare de chorar e repita a minha palavra. Lembre-se, Raquel aqui está representando todas as mães de Israel. Pare de lamentar, pare de acreditar que não tem jeito, seus filhos não voltam. Comece a confessar a minha palavra, porque a minha palavra lhe dá esperança. Se você ficar voltando à memória, a memória não lhe dá esperança, a memória rouba a sua esperança. Tem gente que não consegue acreditar no futuro porque só vive preso ao passado. Meu irmão, você tem tudo para ser feliz, é hoje. Não adie sua felicidade, seja feliz agora. A vida do Espírito é maravilhosa. Eu tenho uma vida maravilhosa no Espírito, meu Deus. Eu não tenho problema, claro que eu tenho. Mas não quer dizer que eu não sou feliz. Eu tenho uma vida maravilhosa no Espírito. Posso ouvir um glória a Deus? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus. Deus falou com você hoje, diga amém. Feche seus olhos.
Feche seus olhos. Querido Espírito Santo de Deus, te agradecemos, Senhor, por esta noite em que teu Espírito está aqui. Na verdade, foi a primeira canção que cantamos, foi Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Foi a primeira voz que liberamos aqui. Foi a primeira voz dessa noite. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Santo Espírito, o Senhor está começando uma boa obra em nossa vida. O Senhor age. O Senhor faz. O Senhor torna todas as coisas para o bem daqueles que te amam e foram chamados para o seu plano. O Senhor tem um plano na minha vida, eu preciso crer nisso. Diga agora com fé: o Senhor tem um plano para a minha vida. O plano de Deus para a minha vida é de paz e não de mal, em um futuro em minha própria terra. Senhor, estamos crendo nessa palavra. Acabamos de confessar que o Senhor tem um plano. E o seu plano fala do futuro, não do passado. O que nos atrela ao passado é uma memória de dor, uma memória profunda, memórias de abandono, de rejeição, memórias de tristeza, memórias de amargura. Meu Deus, memórias, Senhor, de uma falta, de uma perda. Memórias, Senhor, de um desejo não realizado, de um dia sonharmos tanto e aquilo não acontecer. E lembramos do dia que fomos frustrados em um momento da nossa vida. Algo que aguardamos tanto e não aconteceu. E lembramos do dia da frustração. Demos tanto valor ao dia que lembramos detalhes. O cheiro, a temperatura, meu Deus, foi para lugares tão profundos dentro de nós. Às vezes, meu Deus, a memória é de uma perda, de uma dor, de algo, de alguém que se foi. Mas, meu Deus, o Senhor está dizendo hoje que nós não podemos ficar presos ao passado, porque o Senhor tem um plano que está diante de nós. E o teu plano beneficia a nossa vida. O teu plano não é um benefício para ti, é um benefício para as nossas vidas. Santo Espírito, vem e me auxilia hoje na minha fraqueza. Vai dentro de mim, no meu subconsciente, nas memórias mais profundas, onde ninguém pode chegar. Espírito de Deus, eu te dou hoje espaço, abertura, para o Senhor agir nas áreas que ninguém pode chegar, onde ninguém jamais chegou dentro de mim. Espírito Santo, chega lugares que nem eu mesmo cheguei. Chega dentro de mim, Espírito Santo. Vai lá, sonda meu coração, sonda o profundo do meu ser. Busca as dores, as tristezas, as amarguras, as perdas. Meu Deus, a memória de dor. Busca, Espírito Santo, e libera hoje esse gemido inexprimível. Aquilo que eu não sei expressar por palavras, expressa a tua intercessão hoje, Espírito de Deus. E cura-me profundamente. Cura as minhas memórias. Memórias de rejeição. Memórias de perda, meu Deus. Memória de dor. Meu Deus. Cura-me, Senhor. Cura-me hoje. E a partir de hoje eu tomo uma decisão que eu não vou ficar falando do passado. O Senhor me disse que quando eu falo do passado, eu estou me amarrando mais, são mais nós que eu vou dando. Eu não vou ficar dando nó em cima de nó, não. Hoje é o desatar, é o liberar. Eu vou começar a falar a sua palavra. Eu vou pôr a palavra que me traz a esperança na minha boca. E essa palavra vai povoar o meu subconsciente. Ao invés de eu trazer à memória o passado, eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu vou trazer à memória a palavra que eu coloquei dentro de mim. Eu me torno um com a sua palavra. Obrigado, Jesus, por essa noite. Pelo poder da tua palavra, pela cura que começa agora. Em teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda forte a Jesus. Vocês entenderam a mensagem dessa noite? Profunda, mas prática. Prática. Você já pode praticar agora mesmo. Você já fez isso aqui agora, continua fazendo em casa. Não ora pela fraqueza, ora pela sua força. Pede auxílio ao Espírito Santo, deixa o Espírito Santo agir, ele buscar essas memórias,
Ele expressar essas memórias com gemidos inexprimíveis, além de palavras, expressar essa dor e uma cura. Ele opera. Não foi ele que deu essas dores, não foi ele que causou essas coisas, mas ele age em todas as coisas para o meu bem, para o meu benefício. Ele vai agir nessas áreas todas da minha vida. Amém? E eu troco as minhas palavras de dor. Não vou ser como Raquel. Eu vou falar aquilo que me dá esperança. Eu vou falar a palavra. E eu não vou me recusar a ser consolado. O Espírito Santo pode me consolar. Eu quero ser consolado. Eu quero o seu consolo. Amém? E outra coisa. Vocês sabiam que a palavra consolo no sentido do Espírito Santo, quando você quer consolar alguém, você pega alguém que está chorando e traz ela para perto de você. E você não faz nada. Você apenas abraça a dor daquela pessoa. Vocês estão ouvindo ou não? Mas o Espírito Santo, ele não abraça a nossa dor. O Espírito Santo cura a nossa dor. O consolo dele é uma cura. Ele mesmo disse: eu vou consolar vocês. Vou trocar a tristeza por alegria. Eu vou transformar o seu pranto em exultação. É uma troca. Amém? Quantos recebem? Glória a Deus. Então, enquanto os nossos ministros de louvor adoram o Senhor junto com a igreja, vamos plantar uma semente no altar de Deus com toda alegria. Vamos ser generosos na casa do Senhor. Se você está recebendo pela transmissão, vai aparecer um QR Code na sua tela. Aproxime seu celular. Você será conduzido a uma página segura. Nessa página, você poderá entregar seu dízimo, sua oferta, plantar semente. Vamos ser generosos. Plante na casa do Senhor com alegria. O mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Em tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo. Toda a igreja. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Querido Senhor Jesus, te agradecemos pela alegria que temos em tua presença de plantarmos as sementes da nossa fé. Sementes financeiras, sementes de finanças. Plantamos hoje no teu altar, declarando que toda a provisão vem do Senhor. O Senhor nos sustenta, o Senhor provê todas as coisas. Pela fé declaramos que de nada temos falta. O Senhor supre cada uma das nossas necessidades. O Senhor nos ajuda também em nossa vida financeira. E para o nosso benefício, o Senhor abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas, trazendo sobre nós todo o bem que há em Cristo. Obrigado, Jesus, pela bênção do Senhor em nossa vida. Nós te louvamos e te agradecemos. E declaramos que a nossa casa é abençoada, nosso trabalho, nossa empresa, nosso negócio, a obra das nossas mãos são abençoadas pelo Senhor e para a glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Jesus. Aleluia. Quantos foram abençoados essa noite? Amém. Eu também fui muito abençoado essa noite. Meu Deus,
Como eu estou feliz hoje, muito, muito feliz pela palavra do Senhor. Levante suas mãos, que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja hoje com a sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Um beijo grande em seu coração e lembre-se que a graça esteja com você. Nos vemos domingo às 9 da manhã para sermos ministrados sobre a nossa filiação através de Cristo. Beijo no coração. Nos vemos domingo.